Welcome to the debate. Sabe, esculpir argila é muito fácil. É um material passivo, né? Totalmente. É a fantasia definitiva de controle. O artista manda e a matéria simplesmente aceita. Uhum. Ela cede sem qualquer resistência à forma que você deseja impor. É uma relação 100% unilateral. E admito, é uma metáfora muito confortável de se ter na cabeça quando pensamos em fabricação. Pois é, o problema é que no momento em que você pisa no chão de fábrica e entra no mundo real da conformação metálica, essa fantasia da argila dócil desmorona completamente. O metal não é passivo? Nem um pouco. Ele tem muita atitude. Exato. Pelo contrário, ele resiste de forma brutal. Ele acumula tensões microscópicas na estrutura, ele se torna mais duro e teimoso sob a pressão que você aplica, e como se não bastasse, ele tem memória. Ele quase sempre tenta lutar para voltar à sua forma original. Conformar uma liga de aço ou de alumínio não tem absolutamente nada a ver com esculpir. Verdade. É muito mais parecido com tentar domar, tipo, um elástico absurdamente rígido, enquanto você tenta resolver um sistema de equações diferenciais para garantir que ele não se parta ao meio. Nossa, perfeita definição. E é justamente porque o metal não se rende facilmente que hoje nós trazemos uma análise rigorosa e com múltiplas perspectivas sobre engenharia de fabricação mecânica. Sim, vamos mergulhar fundo nos processos de conformação. Exatamente. A divergência central que extraímos da literatura técnica de hoje é profunda e ela realmente divide opiniões. O que define o verdadeiro triunfo humano na engenharia de conformação metálica? Essa é a grande questão. Seria o domínio absoluto das forças contínuas e da transformação estrutural em massa? Ou seria a precisão geométrica cirúrgica e o controle de tensões localizadas na criação de peças finais complexas? No fim do dia, é o clássico embate entre a fundação bruta e o acabamento refinado. É, e eu defendo firmemente a primeira posição. Para mim, os processos contínuos de alto volume, e aqui estou falando especificamente da laminação e da trefilação, são o ápice incontestável da nossa capacidade de engenharia. Mas será mesmo o ápice? Com certeza. Eles não estão ali apenas para mudar a silhueta de uma peça, sabe? Eles alteram as propriedades mecânicas fundamentais, a própria estrutura interna do material. Eles formam a base de toda a indústria moderna. Certo. Sem a força massiva e a reestruturação em escala que a laminação entrega, o resto da cadeia de manufatura nem sequer teria um material confiável para trabalhar. Te oposta. Imagino que sim. Sem tirar o mérito da base estrutural, claro, mas a verdadeira genialidade, a fronteira onde a inteligência humana realmente sobrepuja a natureza rude do material, reside nos processos de conformação localizada. Você diz o refino geométrico? Isso. Estou falando de processos como a estampagem de chapas, o dobramento complexo, a hidroconformação, o repuxo no torno. Empurrar ou puxar toneladas de metal em linha reta é essencial, sim, mas o verdadeiro desafio é exigir que uma chapa fina assuma geometrias tridimensionais intrincadas. Vencendo aquelas tendências naturais de enrugar, rasgar, falhar. Isso sim requer um controle matemático minucioso que vai muito além de simplesmente aplicar força bruta. Entendo. Então, vamos colocar as cartas na mesa e olhar para a física da coisa. Quero começar detalhando por que a laminação e a trefilação são os gigantes inquestionáveis dessa indústria. Vai em frente. Existe um equívoco muito comum de que a laminação é só, sei lá, pegar um bloco de aço incandescente e passá-lo no meio de 2 rolos maciços, como se você estivesse abrindo uma massa de pastel na cozinha. É a analogia visual mais fácil, convenhamos. Todo mundo pensa nisso. É fácil, mas esconde uma física incrivelmente complexa. Primeiro, você tem 2 cilindros girando exatamente a mesma velocidade periférica, só que em sentidos opostos. E a passagem daquela placa de metal entre eles não é empurrada por um pistão mágico. Não, é puramente atrito. Sim, ela é governada puramente pelo atrito na superfície de contato. Se o atrito for muito baixo, o metal escorrega e não entra.
Exato. Se for muito alto, você sobrecarrega o maquinário. E a pressão ali dentro é definida pela força normal dividida por essa área de contato microscópica, enfrentando a resistência brutal do material, uma resistência que flutua a cada milissegundo, dependendo da temperatura. Sim, e da velocidade angular também. Mas e onde a trefilação entra como o ápice na sua visão? Porque visualmente é só puxar um fio por um buraco menor. A beleza obscura da trefilação é que ela acontece a frio e ela altera o DNA do metal de forma permanente através de um fenômeno chamado encruamento. Uhum. Imagine a estrutura cristalina do metal como uma rodovia perfeitamente alinhada e fluida. Quando você puxa esse fio através de uma fieira que tem um ângulo de entrada, uma zona de redução, calibração, cone de saída, você não está apenas espremindo a forma geométrica. Certo, você deforma internamente, Você está forçando as camadas de átomos a deslizarem umas sobre as outras. causando um baita congestionamento microscópico. Perfeita analogia. Os defeitos na estrutura cristalina, as discordâncias, começam a se acumular, se emaranhar e criar barreiras. Isso reduz a ductilidade do material. Ele perde a capacidade de esticar livremente. Isso. Mas, em contrapartida, aumenta massivamente a resistência mecânica. Você pegou um material maleável e, puramente através de deformação a frio, forjou um cabo capaz de sustentar uma ponte estaiada. Reescrever essas propriedades na essência do metal é o verdadeiro triunfo da engenharia. Olha, eu não tiro o mérito da física brutal por trás dessa transformação contínua. É impressionante, admito. Mas vamos analisar o que acontece na ponta final da cadeia de produção, onde a geometria exige mais do que apenas mudar o comportamento interno. Você acha que fica mais difícil? Muito mais, onde as coisas realmente ficam difíceis. Pegue a estampagem profunda, por exemplo. Na sua trefilação, todas as forças estão puxando na mesma direção, alinhadas. Força de tração. Sim, já na estampagem de chapas, você está aplicando forças que entram em conflito direto e simultaneamente. Você se refere às tensões nas bordas da chapa em relação ao centro. Exatamente. Pense na pia de aço inoxidável da sua cozinha. O verdadeiro teste de fogo para o engenheiro não é fazer um tarugo grosso virar uma barra mais fina. O teste é trabalhar com chapas finas. Certo. Quando você empurra um punção contra uma chapa plana para transformá-la num copo fundo, o material da borda externa é arrastado violentamente para dentro da matriz. Como o diâmetro dessa borda diminui constantemente, a chapa sofre uma tensão de compressão circunferencial massiva. E o que o material fino faz quando é comprimido nas laterais? Ele tende a flambar. Ele enruga como uma folha de papel se você empurrar as duas pontas. Precisamente. Se você tentar empurrar uma folha de sulfite pela mesa, ela dobra. E é por isso que, na estampagem de chapas finas, nós aplicamos a tensão de sujeição. Nós usamos um anel prensador, um sujeitador, que aperta as bordas da chapa contra a matriça. Com uma força super calculada. Milimetricamente calculada. E aqui está o pulo do gato: se você apertar pouco, o material enruga e a peça vira sucata. Se você apertar demais, o atrito se torna intransponível, o punção desce, o material não flui e a chapa rasga no meio. É um equilíbrio bem delicado de forças radiais e tangenciais. Sim. E veja, em chapas grossas você quase não precisa do sujeitador porque a espessura oferece resistência. Mas forçar uma chapa fina a entrar numa matriz tridimensional, lidando com tração no fundo e compressão na borda, fluindo o metal para onde ele não quer ir sem enrugar ou rasgar, isso exige uma sintonia fina que faz a laminação parecer, com todo respeito, um processo um pouco rudimentar. Entendo por que você pensa assim. E confesso que a dança do sujeitador na estampagem é um problema elegante. Mas deixe-me dar uma perspectiva diferente sobre essa suposta rudimentalidade da laminação. Por favor. Você fala sobre o controle milimétrico do atrito na estampagem como se fosse o absoluto auge da precisão, mas ignora completamente o que acontece com as ferramentas de conformação maciça. Como assim? Há um mito na nossa área de que laminação é sinônimo de força bruta e ignorância.
A realidade é que nós precisamos aplicar uma precisão de nível óptico enquanto lidamos com milhares de toneladas de carga. Mas, no final das contas, não são apenas cilindros enormes esmagando uma placa de aço. Aí que está a armadilha. Eles parecem indeformáveis a olho nu, mas quando aquela placa entra no laminador e a pressão de contato sobe, a força é tão absurdamente alta que os próprios cilindros de aço maciço sofrem deformação elástica. Espera, você está me dizendo que milhares de toneladas de força fazem um cilindro de aço temperado maciço amassar ou entortar? Sim, como se fosse um galho de árvore. E nós lidamos com dois problemas gigantescos simultâneos aí. Primeiro, o cilindro sofre achatamento na área exata onde encosta na chapa. O que muda o contato? Exato. Aumenta o raio de curvatura localmente e altera toda a equação de pressão que eu calculei antes. Segundo, e ainda mais crítico, eles sofrem flexão longitudinal. Como são apoiados nas extremidades, a força no centro faz os rolos entortarem, cria uma barriga no meio. O que significaria que a chapa sairia mais espessa no centro do que nas bordas? Exatamente. Uma chapa em formato de charuto. E isso é inaceitável. Então, como a engenharia contínua resolve isso? Nós fabricamos os cilindros com o que chamamos de coroamento. Uma geratriz ligeiramente convexa. Isso. Usinamos o cilindro para que ele tenha um formato sutil de barril. Nós calculamos a deformação elástica exata que aquele rolo gigantesco vai sofrer sob, digamos, 5.000 toneladas de força. Fabricamos a peça com um defeito intencional. Entendi onde você quer chegar. Quando a carga máxima é atingida, a pressão curva o cilindro, o formato de barril se anula, a superfície fica perfeitamente reta e a chapa sai com uma espessura uniforme de ponta a ponta. Se antecipar e compensar a flexão dinâmica de um bloco maciço de aço não é o ápice do controle de precisão, olha, eu não sei o que é. Desculpe, mas eu não compro essa ideia. Deixe-me explicar o porquê. Claro. Você está me dizendo que o grande triunfo da engenharia contínua é tentar adivinhar a flexão indesejada de uma ferramenta mecânica imperfeita e compensar isso usinando o rolo com uma barriga intencional? Não é adivinhar, nós calculamos isso. Sim, mas no fim do dia você está criando paliativos mecânicos para lidar com as falhas inerentes ao próprio equipamento. Contrastemos essa força bruta compensada com o que fazemos na hidroconformação. Onde você usa fluidos em vez de ferramentas rígidas. Precisamente. Na hidroconformação de tubos ou chapas, nós não gastamos energia tentando calcular como o aço de um punção vai entortar. Nós simplesmente removemos o punção mecânico da equação. Você tira o metal rígido batendo no metal rígido. Certo. E como você aplica a força? Nós inserimos a peça num molde e injetamos fluido hidráulico, muitas vezes água com emulsificantes, direto no interior da peça. Em seguida, elevamos a pressão a níveis astronômicos, frequentemente chegando a 10.000 toneladas de força. Mas espera aí, isso não causa um estresse terrível no material de forma descontrolada? Pelo contrário, e é por isso que é um processo superior. O fluido obedece ao princípio de Pascal. Ele distribui a carga de maneira perfeitamente isotrópica. A mesma pressão em todos os pontos. Em absolutamente todas as direções. O metal é empurrado suavemente e simultaneamente contra as paredes internas da matriz. Não há pontos de atrito desigual causados por uma ferramenta sólida roçando no metal. Não há flexão de ferramenta para compensar com esses coroamentos complexos. É uma solução infinitamente mais elegante porque usamos as leis fundamentais da física dos fluidos para distribuir a tensão de forma homogênea. Nós criamos geometrias aeroespaciais levíssimas, ultra-resistentes, sem as marcas de contato ou fragilidades que a sua laminação inevitavelmente causaria. De fato, uma solução muito engenhosa para peças ocas complexas, eu concedo esse ponto. A hidroconformação é bem elegante. Mas note que, mais uma vez, você está lidando quase exclusivamente com a casca externa do material. A geometria final, sim. Vamos voltar à trefilação por um momento? E prometo que não é um retrocesso, mas um avanço na física pura da coisa. Você comentou agora sobre o atrito ser um vilão que você elimina com os fluidos. Na trefilação,
O atrito e a resistência interna são energias que nós domamos. Através daquele aumento de resistência mecânica que você mencionou antes, o encruamento, certo? Muito mais do que isso. É a termodinâmica da coisa que é fascinante, sabe? Como nós estabelecemos, a trefilação é teoricamente um trabalho a frio. Não tem fornos aquecendo a barra antes dela entrar na fieira, o objetivo é causar aquele congestionamento microscópico de átomos. Para endurecer a peça. Isso. No entanto, os graus de redução diária são tão extremos, a pressão e o atrito dentro da matriz são tão severos, que a temperatura dispara absurdamente. Puramente pelo atrito e pela deformação mecânica. Exato. O material esquenta brutalmente porque a energia mecânica do maquinário está sendo convertida em calor através do atrito externo e principalmente pelo atrito interno da própria rede cristalina sendo violentamente forçada a se reorganizar sob tração e compressão. Nossa! O metal praticamente ferve sem nenhum maçarico por perto, e nós precisamos gerenciar essa dissipação térmica dinamicamente para não destruir a matriz, reescrever as propriedades mais profundas do metal, trocando uma ductilidade mole por uma resistência formidável, gerenciando as consequências térmicas da destruição e reconstrução atômica. É um nível de intervenção muito superior a apenas injetar água para inflar uma chapa contra um molde. Olha, é uma bela defesa térmica, mas repito, você prioriza a mudança interna invisível e acaba ignorando o nível de sofisticação tátil e geométrica contraintuitiva. Você realmente acha que mudar a forma externa é menos complexo do que a reestruturação cristalina? Em muitos casos, sim. É aí que eu preciso introduzir o repuxo no torno, o famoso metal spinning. Se você acha que a termodinâmica da trefilação é intensa, vamos observar o equilíbrio dinâmico do repuxo. Que é, estruturalmente, um processo muito antigo, vale lembrar. Antigo, mas observe a física em tempo real. Imagine a roda de um oleiro, daquelas tradicionais de argila que falamos no começo, mas girando a milhares de rotações por minuto. E argila é uma chapa de aço ou titânio. Certo. Você prende um disco plano num torno rotativo, prensado contra um mandril que tem o formato do interior da peça que você quer criar. Um cone de foguete, um refletor parabólico ou o fundo de um tanque pressurizado. E a ferramenta comprime o disco contra o mandril enquanto ele gira, né? Correto. Uma ferramenta guiada, muitas vezes com um rolete na ponta, começa a empurrar gradualmente o disco, deslizando do centro para as bordas. Pense na insanidade física disso. Nós estamos forçando um círculo plano estritamente bidimensional a escoar radialmente para dentro enquanto é esticado axialmente sobre o molde para virar um objeto tridimensional oco. Sem cortar o metal. Sem cortar. E sem que a força centrífuga destrua a peça. A janela de estabilidade do processo deve ser muito estreita. Estreitíssima. Exige uma sensibilidade extraordinária do operador ou do algoritmo CNC. Porque se o avanço for muito rápido, a tensão de tração excede instantaneamente o limite de resistência e a chapa rasga no meio do giro. Acabou a peça. Mas e se o avanço for muito lento? Aí que tá. Se for muito lento. O material sofre encruamento excessivo pelo atrito prolongado da ferramenta. Exatamente. Ele endurece prematuramente pelo mesmo fenômeno que você tanto elogia na trefilação. Fica frágil como o vidro e trinca sob a ferramenta. No repuxo notorno, o encruamento não é o objetivo final. É um relógio bomba que você precisa vencer antes que o metal perca a ductilidade. Encontrar esse ritmo exato vai muito além de puxar linearmente uma barra através de um buraco fixo. Entendo. Mas é aí que eu preciso questionar e bater de frente com a real confiabilidade desses processos localizados que você defende com tanta paixão. Como assim? Confiabilidade? Você falou maravilhosamente bem das margens de erro minúsculas no repuxo e na estampagem. Mas ignora o inimigo constante que assombra quem trabalha moldando chapa. E qual seria? Como você lida com a teimosia fundamental do material? Refiro-me à absoluta inconveniência da recuperação elástica, o famoso springback. Ah, o retorno elástico, o grande fantasma do chão de fábrica. E não é sem motivo. Em processos como o dobramento, que é a essência de construir absolutamente tudo, desde gabinetes eletrônicos até chassis automotivos, você dobra o metal com uma prensa.
E no exato segundo que o punção recua, o metal age como um elástico teimoso e tenta voltar ao estado plano original. Sim, ele tenta. Isso cria um pesadelo crônico de inconsistências geométricas numa linha de montagem, por exemplo. Como você pode defender a supremacia intelectual de um processo que passa a vida inteira lutando e frequentemente perdendo contra a vontade elástica do material? Esse é um argumento convincente, mas você já considerou que isso causa confusão até mesmo em engenheiros experientes? Quer dizer, se o aço é tão rígido, por que ele age como um elástico quando dobramos? Exato. A resposta é que o springback não é feitiçaria, não é imprevisibilidade e não é o metal vencendo a gente. É ciência matemática exata. Não há nada de imprevisível na recuperação elástica se você domina a polarização das tensões no momento do dobramento. Olha, se é tão exato, detalhe essa matemática e essa mecânica interna para nós. O que realmente acontece lá dentro da chapa quando ela é forçada em um ângulo reto? Claro. Quando o punção desce e força uma tira plana para dentro de uma matriz em forma de V, nós forçamos o material a criar duas abas unidas por um raio de concordância. E o que acontece na espessura dessa chapa? As fibras mudam. Os esforços se polarizam de forma extrema. Na superfície interna da dobra, aquela que encosta no punção, o metal sofre uma compressão massiva. O material está sendo forçado a ocupar menos espaço, então ele tenta enrugar e expandir para as laterais. Mas a face de baixo, a superfície externa que encosta no fundo do V, está passando pelo oposto, certo? Perfeitamente oposto. A face externa está sendo esticada muito além do seu comprimento original. Ela sofre uma tração severa, correndo risco de microfratura ou ruptura completa. Então, temos esmagamento de um lado e estiramento do outro. O que inevitavelmente significa que existe uma zona morta, uma área de transição no meio da espessura onde as forças se anulam. Essa é a chave de tudo. Pegue uma lista telefônica antiga, bem grossa, e dobre ao meio em formato de U. As páginas de fora ficam curtas e as páginas de dentro sobram e formam rugas, mas existe uma página exata, lá no meio do bloco, que não estica nem enruga. A famosa linha neutra? Na engenharia, sim. No meio da guerra entre tração e compressão, a linha neutra é a única camada que mantém o comprimento original intacto do começo ao fim do dobramento. Tá, mas como isso resolve a questão prática e as imprecisões de projeto causadas pelo retorno elástico? Nós usamos a linha neutra como a fundação de toda a matemática. Nós a utilizamos para calcular exatamente qual deve ser o tamanho da chapa plana antes dela ser cortada. O desenvolvimento da chapa depende exclusivamente de onde essa linha neutra se localiza, e quanto à sua crítica sobre a recuperação elástica, Um elástico. Não importa o quão perfeitamente você calculou a linha neutra inicial. mas o triunfo humano é que nós calculamos exatamente quantos décimos de grau ele vai voltar. A literatura aponta que a recuperação elástica depende intimamente de 3 fatores controláveis: o limite de escoamento do material, a espessura da chapa e a relação entre a espessura e o raio de dobramento. Certo. Então, criamos o antídoto determinístico perfeito, a sobredobragem, o overbending. Ah, ou seja, você intencionalmente dobra a peça além do limite necessário. Exatamente. Se o projeto automotivo exige uma dobra final de 90 graus, nós construímos o punção e a matriz para dobrar a chapa a, digamos, 87 graus. Entendi. Nós descemos a máquina, o material chega a 87 graus e passa pelo escoamento plástico. Mas sabemos com precisão milimétrica que as fibras mais próximas da linha neutra ainda estão no regime elástico. E quando você tira a força? Quando tiramos a força, essas fibras elásticas puxam a peça de volta. Mas puxam de volta exatos 3 graus. E a chapa descansa lindamente e de forma imutável nos 90 graus necessários. A própria abertura da ferramenta é calculada rigorosamente para evitar rachaduras. Nós não somos vítimas da teimosia do material. Nós transformamos o springback numa constante matemática do projeto. Olha, é fascinante ouvir você dissecar a matemática rigorosa do dobramento. Admito que o nível de controle preditivo sobre essas polarizações de tensão e a beleza da linha neutra exigem uma sofisticação inegável. Não é apenas torcer o metal de qualquer jeito. Exatamente. Contudo, quando olho para a totalidade da nossa discussão de hoje,
minha posição fundamental se mantém firme. Os processos contínuos como laminação e trefilação continuam sendo os arquitetos supremos e invisíveis da sidilização. Bom, a fundação, como eu disse. Sim. Ao gerenciar temperaturas extremas que nascem puramente da fricção ou ao dominar a macrodeformação elástica de cilindros industriais de milhares de toneladas para garantir que uma simples chapa nasça reta, os processos de alto volume fornecem a estabilidade dimensional necessária para que o seu trabalho com a geometria fina sequer exista. A base tem que vir primeiro. E, da minha parte, seria intelectualmente desonesto negar que eu preciso da fundação que a sua trefilação constrói. Nós precisamos dessa estabilidade para projetar chapas finas. Com certeza. Mas eu reitero que a coroa do verdadeiro refinamento humano na mecânica pertence inequivocamente à estampagem, à hidroconformação e ao dobramento de precisão. A ponta do processo. Sim, é ali, usando fluidos para não amassar, compensando milimetricamente o retorno elástico para driblar a teimosia e superando limites de tração no repuxo que forjamos as geometrias complexas e aerodinâmicas do mundo moderno. A arte humana está em não se contentar apenas com um bloco maciço. Bom, acho que chegamos a um ponto de convergência notável e muito forte no final das contas. Sem dúvida. Quer estejamos tentando arrastar toneladas de aço incandescente, compensando a flexão dos cilindros, ou aplicando equações para prever a recuperação elástica de uma chapa automotiva, ambos os lados dessa moeda dependem de uma única coisa. Do limite de escoamento. Exatamente. Dependem profundamente de um entendimento exaustivo do limite de escoamento, aquela linha mágica e exata que divide a resposta elástica e plástica dos materiais. Fica muito claro que a imensa complexidade termomecânica dos metais exige múltiplas perspectivas teóricas e práticas para ser dominada. Nem a força titânica em massa, nem o controle geométrico localizado conseguem construir os produtos do nosso mundo de forma isolada. Ambos são metades da mesma revolução industrial contínua. Perfeitamente dito. E para os nossos ouvintes que ficaram intrigados com a mecânica mais profunda e querem ver a matemática por trás dessas forças, o material técnico que usamos como base hoje tem uma riqueza fascinante de detalhes que não pudemos abordar aqui. Sim, fórmulas incríveis sobre a força de dobramento, os coeficientes de atrito da laminação. Exato. Há muito mais engenharia pesada para explorar. E encorajamos vocês a mergulharem nesses dados e tirarem suas próprias conclusões sobre qual família de processos representa a maior conquista humana sobre a matéria teimosa. E quando o fizerem, ao olharem para qualquer objeto à sua volta hoje, lembrem-se da nossa metáfora inicial da argila. Nossa, sim, é uma excelente reflexão. Da próxima vez que você segurar uma peça de metal, seja a carroceria reluzente de um carro ou um vergalhão sujo e invisível escondido dentro do concreto de uma ponte, lembre-se, aquele material não queria estar naquele formato. Ele resistiu muito. Ele lutou de volta com cada átomo da sua rede cristalina, criando atrito, gerando calor e usando toda a força elástica para tentar retornar ao estado em que a natureza o deixou. Mas o rigor do projeto de engenharia não permitiu que o metal vencesse o embate. Nós o dobramos à vontade humana. Nós não esculpimos a peça suavemente. Nós a dobramos à força bruta e inteligente da nossa técnica. Obrigada a todos por acompanharem mais esta análise profunda e continuem